Até aquele período, morar nas cidades no Brasil era apenas chegar no final da rua, construir a última casa. O que vai acontecendo é que, a partir da metade do século XIX, começam as várias leis que vão flexibilizar a escravidão até o final da escravidão. Nesse momento, há uma percepção de que era preciso restringir o acesso às terras urbanas, porque ela passava a ser a mercadoria mais desejada e mais fundamental para todas as famílias. A urbanização no Brasil se deu dentro dessa lógica. As pessoas ganhando os baixos salários e com a terra muito cara. E isso daí vem se mantendo durante séculos e séculos, e até hoje os trabalhadores de menor renda, elas não conseguem acessar, morar adequadamente nas cidades. Então, você tem duas coisas aí para levar em consideração no processo de urbanização no Brasil e na questão da moradia. Uma, é um trabalhador barato, ganha pouco. Foi fundamental ele ser barato para o processo de industrialização. É o trabalhador dos baixos salários. É, portanto, uma cidade dos baixos salários. É uma cidade do trabalhador barato. A fábrica começou a ser construída em 1905. Em 1910 já estava pronta. Aqui era tudo brejo. No fim da vila era o rio Tietê, onde eu aprendi a nadar, comi muito peixe do rio Tietê. A vila foi feita para acomodar os operários que trabalhavam na fábrica. Lá atrás, todo mundo do entorno da vila queria vir morar. Primeiro, porque todas as casas, diferentemente do que era aí fora, era tudo cortiço. Os banheiros, hoje as moças ficam olhando assim, admirada para mim. Era tudo, como é que se fala? Era coletivo. E as casas da vila, todas elas tinham o seu banheiro individual para a família. Imagine uma coisa absurda que meu avô contava, que a primeira coisa que ele fez ao adentrar a nossa casa foi olhar o que tinha, e o que chamou mais atenção o banheiro individual e o tanque de lavar roupa. Em primeiro, ele ajoelhou, que é um servo de Deus, ajoelhou para agradecer a Deus, que ele veio de Mairinquia. E o banheiro lá era fora de casa, a casa era pau a pique, era um banheiro horrível. Primeiro ele agradeceu a Deus e depois ao Dr. Jorge Street, que ele veio ser tecelão na fábrica. Meu avô trabalhou para ele, era um homem alto, de 1,92, sou João Grandão, era meu avô. Eu tenho a profissão dele. E o Jorge Street, o que o senhor acha dele? O que meu avô contava é que ele não era um patrão, ele era um pai.
Então, tem uma briga no livro do Senado com o conde Rodolfo Crespi. Ele põe no Jornal dos Mesquita, que é o estado de São Paulo, que pensa esse estrangeiro de dar tanta mordomia aos seus empregados. Nunca teve greve na fábrica enquanto ele foi o dirigente. Teve a grande greve geral de 1917, ele não participou, nem os operários. A Vila Maria Zélia faz parte desse processo histórico que está na conformação da cidade de São Paulo, né? Do início de uma organização que a gente chama de cidade industrial, que as indústrias estão começando a se instalar. Nesse momento, a oferta de habitação ela é feita pelo mercado privado. Ela é feita por particulares que entendem a oferta habitacional como um investimento e que constroem habitação para aluguel, sobretudo nos cortiços e nas casas de vila. No caso da Vila Maria Zélia, mais especificamente, tem menos importância o lucro que ele pode ter com o aluguel das casas do que a necessidade que ele tem de ter os trabalhadores perto da indústria para controlar os horários desse trabalhador, para fazer com que esse trabalhador tenha um nível produtivo maior se comparado a outros trabalhadores de outras indústrias que moram mais distante, né, que habitam em cortiços, em condições precárias. Nesse período há uma distinção entre o que seria uma moradia modelar, um modelo de uma moradia adequada, saudável, e o modelo da moradia promíscua, da moradia insalubre. A moradia individual, ou seja, aquela que pudesse ter banheiro, cozinha, banheiro comum, individuais, ela ganhava um status diferente daquela que não. E a moradia coletiva, então, ela caía na categoria do cortiço, na categoria da banheira insalubre, promíscua, onde a convivência de várias famílias, de várias pessoas no mesmo espaço coletivo, era vista como uma coisa não desejável. Vai se constituir o aparelho sanitário como uma espécie de polícia. Na verdade, tinha um nome de polícia sanitária. Tinha uma estrutura muito parecida com a polícia, então era delegado sanitário, inspetor sanitário. Esse aparato ele vai ser a linha de frente da intervenção nas moradias chamadas insalubres. Acabava sendo uma maneira de controle, né, dessa massa grande de trabalhadores, muitos deles recém-chegados no Brasil, né, e isso, obviamente, revelava aspectos de violência. O Landinho é filho da dona Ives. Lembra, né? Então, o Landinho é que mora aqui na vila. Ele, inclusive, faz parte da diretoria, né? Eu nasci em setembro de 38, inclusive terça-feira próxima é meu aniversário. E em maio de 39 nós viemos para cá. Como o primo da mamãe tinha um ginásio aqui na vila, que é a escola de meninos, né, na ocasião, ele que arranjou a casa aqui para nós. Era toda de assoalho, a cozinha era piso mesmo, era cimento, né, cimentada só. E tinha um vizinho aqui, dessa última casa, o seu Salvador, ele trabalhava numa serraria no Belém. Então, na ocasião das festas juninas, vinha o caminhão, trazia aqueles retalhos de madeira para fazer fogueira. Era aquela fogueira enorme que fazia. Ele fazia um tablado para dançar, porque a filha dele mais velha trabalhava num banco. Então, vinham os colegas dela para essa festa. Cada vizinha fazia um prato para levar. Nossa, mas era muito gostoso, viu? Muito bom mesmo.
soltavam muito balão naquele tempo, né? Hoje ainda solta, mas naquele tempo podia, né, soltar. Ali na beira do rio. Eu moro na Vila Maria Zélia desde que eu nasci. A minha mãe já morava aqui desde 1985. Eu nasci em 93. Hoje eu estudo arquitetura e urbanismo, mas a relação dessa escolha não é tão diretamente ligada com a Vila Maria Zélia. Tem a ver, sim, com o fato da minha mãe ter reformado a nossa casa quando eu era criança. E foi a primeira vez que eu tive contato com uma arquiteta que vinha até a minha casa. Minha mãe teve a preocupação e teve a condição de contratar uma arquiteta. As pessoas normalmente pensam na vila como uma estrutura pequenininha de 5, 10 casas geminadas, mas de um acesso só, uma ruazinha, um pátio comum. E aqui na vila o que chama atenção é que originalmente eram 6 grandes ruas. Em grande parte é um experimento mesmo de teorias que ele teve contato. Entendendo que, claro, que visando o lucro e o crescimento da indústria, mas que era necessário, então, ter uma boa infraestrutura para os operários que trabalhariam nessa fábrica. E aí, o que ele traz de diferencial é entender que não só a casa é parte dessa necessidade básica, como também toda a infraestrutura necessária para a vida, né? Para você se alimentar, para você ter uma boa saúde. Então, ele constrói as escolas para os filhos dos operários. Esse espaço do armazém que eu disse que é o que fazia a venda de alimentos, de elementos básicos para casa. Tinha os consultórios médicos, que oferecia atendimento médico para os operários, consultório odontológico. Além da igreja. Estamos comemorando com muita alegria o centenário de fundação da nossa querida Vila Maria Zélia. Agradeçamos, pois, rezando pelas almas dos seus fundadores, o casal Dr. Jorge Street e Senhora Zélia Frias Street. Senhor, escutai a nossa prece. O início foi a junta que gerava empregos. Um homem chamado Street sonhou e transformou o tijolo em casas. As pessoas transformaram as casas em lar. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz do nome celeste, os que foram enterrados. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus amém.
Quando final dos anos 30, se instala um processo no país de produção de habitação realizada pelo Estado, principalmente através dos institutos de aposentadoria e pensões, a Vila Maria Zélia vai ser vista como um exemplar importante, como um modelo para essa nova etapa que se inicia aí nos anos 30 para os anos 40. Assim como cortiços, né, no caso aqui de São Paulo, a Vila Barros, no Bexiga, vai ser visto como um exemplo negativo. Né? A Vila Barros era um conjunto de cortiços na região do Bexiga, no córrego do Bexiga, em cima do córrego do Bexiga, que vai ser comprada pelo IAPI. Então, ele vai comprar a Vila Maria Zélia para mantê-la. E vai comprar a Vila Barros, os cortiços, para demoli-lo e sobre ele edificar um conjunto habitacional, vamos chamar um edifício voltado para os trabalhadores da indústria, né, do IAPI, que é o edifício Japurá. Então, ele substitui o IAPI, substitui o industrial, né, o empresário, né, na gestão da vila. Bom, e acompanhando, né, a trajetória das unidades habitacionais produzidas pelos institutos de aposentadoria e pensão, a atitude que vai tomar o governo militar em relação a esses conjuntos é a sua venda, né, para os moradores, através, né, de um financiamento que aí vem o BNH, que vai ser a política do reforço à casa própria, e transferir, então, a manutenção das unidades habitacionais e dos conjuntos para o morador. Os moradores de cada casa só passam a ser proprietários da própria casa a partir da década de 60. E aí, então, é que depois disso começam os movimentos, assim, as primeiras reformas mais significativas nas casas, que são principalmente, além da manutenção que era necessária por conta da idade dos materiais, de aumento das casas. Porque as famílias foram se transformando, algumas aumentam, algumas diminuem, mas, enfim, vão modificando as próprias casas de acordo com as próprias necessidades e possibilidades e vontades. Meu marido faleceu faz 7 anos, vai fazer 8. Vendo o retrato lá, lembrei de falar. Aqui era a cozinha. E aqui é a extensão dessa área na frente. Então, nós cobrimos a área e fizemos a sala em L. A cozinha passou a ser ali, no quintal. Eu fiz copa num dos quartos, o dormitório ficou no último lá. E no fundo do banheiro. Cada laje dessa foi uma reforma. Não foi feito tudo junto. Depois que eu reformei, eu fiz um quarto em cima, onde era a sala, e um banheiro. O resto ficou lavanderia e quintal. Tá sobrando apego, falta de entendimento. Vai demorando pra ficha cair. Tem 6 tipos de casa. Eu moro na casa tipo 3, são 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e quintal. Tem o quintal ainda bem grandão, o quintal.
mas são todas geminadas. A Vila Maria Zélia originalmente tinha 240 casas. Hoje são 171 e algumas duplicadas que fizeram uma parte superior. Era tudo térreo. São 3 casas originais, porque o tombamento veio muito tarde. Começou em 85 e terminou em 92. E até então, eu me incluo nisso. Quando falaram que ia tombar a vila, eu entrei em pânico. Filho, vai ver o que é isso que vai ser tombada a vila? Se derrubar nossa casa, onde que a gente vai morar? Debaixo da ponte? Que estava no nome do meu avô ainda. Meu avô que veio morar primeiro aqui na vila. O pai da minha mãe, meu avô paterno. Aí fui descobrir o que era o tombamento. Aí fiquei mais aliviado, não tem nada a ver. A história da preservação no mundo é uma história de olhar muito para aquilo que é um monumento, aquilo que se destaca do restante. Mas desde os anos 60 que o pensamento sobre preservação vai se encaminhando, vai se distanciando disso. Então, um exemplar como a Vila Maria Zélia, naquilo que ele tem de resistência, naquilo que ele tem de contrário à opressão do construtor, representado no George Street, ele vai ser preservado. Não que isso esteja claramente no processo de tombamento. O que está no processo de tombamento e nos pedidos e nos estudos precisamos contemplar aquilo que também é do trabalhador. Eu consegui provar, através de uma fotografia, que nós tínhamos feito a reforma, a parte que dentro pode mexer, né? Mas a parte externa foi feita antes do decreto de tombamento, né? Porque esse decreto de tombamento, parece que ninguém recebeu o comunicado. Eles falam que mandaram. Tem um senhor aqui, o Rogério, não sei se vocês sabem, ele que fala o ano até que eles mandaram, mas que eles mandaram com o endereço antigo. Vamos supor aqui, Rua 2, número 30. Agora não é mais, é Rua Mores Miguel, 151. Então, como Rua 2, número 30, não encontraram ninguém. Então, não foi entregue. Então, para ninguém recebeu essa informação, né, sobre o tombamento. Então, foram fazendo as reformas, né? E agora falaram que quem tinha feito reforma tinha que desmanchar para voltar ao que era. Mas isso é uma coisa impossível, né? Então, você tomba e, a partir de agora, é um casamento sem manutenção, na verdade, né? É uma coisa que não... Que é protegida, mas ninguém vai lá conversar com o morador. E aí isso vai ferir o direito de propriedade daquelas pessoas que também aí se veem no direito de transformar as suas próprias casas. É um limite complexo que se coloca para qualquer habitação social. Lá isso está colocado porque há uma desfiguração do conjunto, mas é uma idealização do que ele é também. Ele não é o que era do George Street. Porque não tem mais George Street, porque não tem mais fábrica, porque ninguém mora mais daquele jeito, porque não tem mais escola. A proposta de voltar ao original é uma proposta engessadora das políticas de preservação, porque ela é idealizadora de alguma coisa que não pode se transformar. E se transforma, tem de coisa tombada transformada, né? Por que a Vila Maria Zélia não pode? No campo da preservação, não há como reconstruir. Uma vez que perdeu a materialidade, uma vez que perdeu aquele documento está perdido mesmo. Porque é a história do documento da sua transformação e das resistências que cada um faz à uniformidade, às coisas iguais. É como aconteceu.